Olá, seja muito bem-vindo aqui na 27ª resolução dos exercícios de LeetCode. Hoje o exercício 1729, sempre trabalhando com o nosso SQL. No caso que a gente vem usando mais SQL, mas a gente sabe que ele serve para qualquer aí linguagem que vocês gostem de utilizar, né? Então, a gente primeiramente vai sempre o quê? Entender o nosso problema, né? Para daí a gente começar a pensar no prompt que a gente vai usar no nosso chat GPT, tá bom? A intenção aqui sempre é utilizar o GPT como uma ferramenta de auxílio da melhor maneira possível. E para isso que eu sempre gosto de lembrar a vocês o quê? Da parte, né, como que a gente utiliza, né, o chat GPT, tá bom? A gente vai sempre utilizar ele pensando o quê? Segurança de dados, pessoal. A gente jamais, em momento algum aqui, vocês vão me ver inserir qualquer tipo de dado pessoal. Ah, o LeetCode ele não tem sites pessoais ou qualquer outro site que a gente vai vir utilizar aqui mais para frente, o HackerRank, tem algumas ideias aqui de exercícios, né, que a gente vai sempre trabalhar, vai trabalhar de várias maneiras, mas a gente jamais vai inserir dados aqui, por mais que sejam dados públicos. Por quê? Porque a gente está treinando para a vida real, pessoal. A gente está treinando aqui para nossos bancos de dados, usar, seja dados pessoais ou o que for, tá bom? Da maneira mais segura o possível. Então a gente vai sempre tratar o quê? Os dados da maneira mais genérica que der para tratar, tá bom? E também, se não for possível usar de maneira genérica, pessoal, não usa. Aí a gente vai, o quê? Recorrer ao nosso conhecimento prévio para a gente achar as soluções, tá bom? Por quê? Porque o GPT é uma ferramenta de auxílio, tá bom? Ele vai auxiliar a gente a exercer o nosso trabalho de maneira mais rápida, mais eficaz, né? Que a gente possa produzir muito mais no nosso dia aí, das diversas maneiras. E não, às vezes, fazendo coisas básicas, né? Que tomam tempo, né? Mas aí ele pode ajudar a gente a resolver esses problemas de maneira rápida e a gente se concentrar realmente em problemas que demandem a nossa capacidade cognitiva da maneira mais alta ou possível, tá bom? E aí, vamos sempre aprender e corrigir com o quê? Os nossos erros ou o erro do próprio GPT, né? O erro do GPT muitas vezes vai ser induzido por um prompt ruim que a gente escreve. Aí a gente vai aprender a escrever melhor um prompt, ou ele pode errar também. E aí a gente precisa do conhecimento prévio para corrigir, tá bom? Então, sem me delongar muito, eu sei que eu falo isso todo início de exercício, mas faz parte, tá bom? Hoje o exercício 1729, que é para contar aqui os seguidores, né? Também uma tabela apenas, com followers, que tem user ID e followers ID, tá bom? A primary key é a combinação dos dois, né? E a tabela contém user ID e os seguidores de uma rede social. E ele quer o quê? A solução para encontrar para cada usuário retorne o número de seguidores, tá bom? Então, por exemplo, o user 0, né? Ele tem o seguidor 1. O 1, ele tem o 0. O 0, ele segue também o 2. E aí, assim por diante, né? E a gente vai trazer o quê? Para cada usuário, quantos followers que tem. Então, já de cara, que nem eu já fiz no outro exercício, a gente já consegue pensar aqui, né? Se ele quer o quê? Quantidade, né, de usuários, a gente pode o quê? Agrupar aqui, né, por user e fazer uma contagem, né? Mas a gente está aqui o quê? Para usar isso daqui da melhor maneira. E aqui ele fala para a gente que tem que ordenar também, tá bom? Então vamos para o nosso prompt mestre aqui. Vamos colocar aqui o nome da nossa tabela, que é followers. E ela tem o quê? User ID. E tem o follower ID. Bom, as duas são inteiro, né, com primary key. Então vamos só repetir aqui. E aí eu gosto sempre de colocar aqui nas informações sobre o problema. A gente coloca ali que o user ID e o follower ID. A gente não precisa colocar da maneira mais perfeita, não. O ChatGPT ele tem a inteligência dele, então ele consegue aqui compreender que user ID se trata de usuário. A gente não precisa também ficar desenhando tudo, tá bom? Combination is the primary key. Tá bom. Então a combinação desses dois aqui é a primary key, tá bom? E que essa parte aqui de ID, tudo, o ChatGPT ele compreende isso daí, tá bom? Então vamos só colocar aqui, ó, vamos copiar esses dois aqui, que a gente considera como sendo o nosso problema. Write a solution. Para cada usuário retornar. E aí, retorna o resultado numa tabela ordenada de maneira ascendente. Beleza. Vamos dar o nosso Ctrl C aqui.
E vamos abrir o ChatGPT. Sempre lembra aqui que isso daqui é uma construção em Python usando Streamlit e a API do OpenAI lá, tá bom? No própria playlist aí também a gente tem ensinando a montar isso daqui se vocês não querem usar o ChatGPT propriamente dito. Mas se vocês querem usar o próprio ChatGPT, fiquem à vontade, é só abrir lá. Hoje a gente tem acesso a esse modelo 4o aqui, que é o mais moderno, tá bom? Com algumas restrições, obviamente, se você não paga o plano premium deles. Tá bom? Então, que é mais ou menos o que a gente falou, agrupar pelo user ID, né, e fazer uma contagem. Lembra que a gente fez aqui um pouquinho atrás? Vamos ver se vai funcionar essa solução que eles deram aqui. Counting, vamos só ver aqui que normalmente, né, esse nome aqui que é o que eles inventam, né, e aí o problema, ele pede um nome específico, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Então count as follows count, beleza, vamos rodar aqui só para ver se ele vai executar ou não. Beleza, aqui a gente vê que ele rodou, vamos submeter só para ver se não tem nenhuma pegadinha aqui, né? Muito bem, e o problema foi solucionado aqui, né? Lembrando que aqui talvez o ascendente a gente não precisa colocar, mas a gente coloca de maneira explícita só para deixar claro para uma próxima pessoa que esteja lendo o nosso código aí no futuro, tá bom? Então, exercício simples, sim, porém a gente já viu alguns exercícios mais complexos e vamos ver alguns mais complexos ainda um pouquinho mais para frente, tá bom? Então a gente vê, o mais importante aqui é o quê? Como que a gente monta o prompt, como que a gente pede as coisas, como que a gente usa a partir de tabelas simples, para que daí sim a gente comece a usar em tabelas complexas também, tá bom? Então, sempre agradeço o seu tempo, a sua atenção, e se puder, deixa aí uma curtida, tá bom? Segue o canal e algum comentário. Muito obrigado e até a próxima.